Olá, meu nome é Érica Munhoz e você está na Escola Pequenas Empresas, a EPE. Meu propósito aqui é ajudar donos de pequenas empresas a viverem exclusivamente do lucro dos seus negócios. E esse é o terceiro vídeo da série Livros que eu indico, uma coletânea que preparei para apresentar resenhas das obras que marcaram a minha transformação de CLT a empreendedora, que moldaram a minha mentalidade a acreditar que eu posso sim viver com plenitude e sucesso unicamente dos rendimentos da minha empresa. E isso de uma forma íntegra e ajudando muitas outras pessoas. Bem, eu estou, buscando aqui fazer a minha interpretação pessoal sobre cada livro e como eu também apliquei de forma prática todos os ensinamentos captados. Porque foi justamente essa minha capacidade de agir que fez com que eu tirasse do campo das ideias, né? Tirasse aqui do plano das ideias, é, a minha empresa, que eu efetivamente abrisse a minha empresa, colocasse ela para funcionar, rodar e lucrar. Então, hoje eu quero falar aqui sobre esse livro aqui, que foi o que me despertou aí, né, para o modelo de negócios da EPE. Então, esse daqui, do Joe Police, que é Conteúdo SA. Mas antes de efetivamente eu entrar, né, para falar do que o autor comenta nessa obra aqui, eu acho que é relevante e necessário, né, eu dizer que existem basicamente, aí eu vou compartilhar aqui, três formas da gente formatar uma empresa. E eu acho que, assim, isso é importante de você saber, já que nós estamos falando aqui de empreendedorismo, estamos falando para donos de pequenas empresas, né? Você ou um aspirante a empreender. Então, existem basicamente três maneiras, três formas, três modelos de negócio do qual você pode adotar aí para concretizar, para fazer a abertura da sua empresa, ou você pode verificar aqui qual é um desses modelos que você já tem aí, que você realmente adotou para o seu negócio, para a sua empresa que já está rodando, funcionando. Bem, o primeiro deles é o seguinte: às vezes você já tem um produto, você já tem um serviço desenvolvido, você já está ali com aquele produto, tudo desenvolvido, tem ali ele ali. Aí você define que você vai começar a vender ele, que é aquilo ali que você quer vender, e aí você começa a ir atrás de um cliente para comprá-lo. Então, às vezes você comprou semijoia e tá vendendo, né? Tá revendendo. Então, você vai atrás aí de um cliente para comprar. Uma segunda forma, né, uma segunda maneira de você iniciar um negócio, ou de ter um negócio aí, é você partir de uma necessidade que está existente no mercado. Então, você observou que tem uma demanda de um crescimento em uma determinada área, por exemplo, nosso turismo para a terceira idade, tá? Agora com a pandemia, tendo muita demanda, porque agora eles estão vacinando e tudo. Então, tem uma demanda aqui, qual produto que eu posso criar para atender essa necessidade desse público de terceira idade que quer sair de casa agora, que já foi vacinado e tudo. Aí você identifica, cria um produto e aí começa a comercializar. Ou então você pode ter um modelo de negócio que você começa a construir uma audiência divulgando muito conteúdo, e o conteúdo de valor, ou seja, um conteúdo que realmente seja valorizado, ele seja enxergado como um conteúdo que atenda aí às expectativas, né, ao desejo daquele público. E aí você define um tema que você vai explorar e começa a divulgar, e vai ganhando a sua audiência. Você vai ganhando ouvidos, as pessoas vão te ouvindo, as pessoas interessadas, né, naquele assunto que você está compartilhando vão começar a te responder, a criar relacionamento, criar relações, e aí, à medida dessas relações, esse público passa a te pedir ajuda, passa a te pedir apoio, e aí sim, você depois comercializa essa ajuda, esse apoio, e cria o seu produto. E aqui eu estou falando que a gente pode
primeiro, né, comercializar e depois criar o produto, porque imagina, num infoproduto, por exemplo, um curso, né, digital, você pode vender, falar, olha, eu tenho esse conhecimento, eu tenho isso daqui, vou abrir as vagas para um curso X. Então, você vendeu primeiro, né? Você vendeu aquilo ali para depois você criar em simultâneo para aquele público aquele curso, que pode ser com aulas ao vivo, aulas gravadas, que você foi fazendo depois que você já tem uma clientela, que você já vendeu. Bom, eu acho que fica bem claro aqui, né, que o modelo que eu adotei aí para a Escola Pequenas Empresas, então, foi um modelo de audiência, né, foi esse terceira, a opção 3 que eu coloquei aqui, e aí, justamente para eu conseguir aprofundar nesse modelo, né, nesse modelo de construção de audiência, de conteúdo de valor, que eu fui ler esse livro, fui entender assim, bem profundamente, né, o que esse modelo de conteúdo SA tinha a oferecer, e aí eu escolhi esse livro para fazer essa leitura, e eu recomendo que ele é realmente muito bom nesse sentido. Quando eu pedi demissão, por exemplo, lá em 2018, que foi maio de 2018, né, depois de uma empresa que eu já estava trabalhando aí há 11 anos, eu pedi demissão e eu entendi que eu queria empreender, não fazia ideia com o quê, como que eu seria, com o que eu iria empreender, não fazia ideia ainda, mas eu tinha certeza de que seria na internet, que eu ia usar esse meio para empreender. Primeiro porque, com meus anos de experiência na área de marketing, já era claro e evidente para mim da importância dessa questão online, do crescimento que o digital já tinha, né? Lá em 2018 eu já tinha plena consciência disso, já fazia isso junto nas empresas que eu trabalhava, né? Que eu trabalhei, lá há 11 anos eu estava só aumentando esse investimento no digital, então era claro e evidente para mim que eu ia empreender no digital. Como eu disse, eu ainda não sabia com o quê. No meio do caminho, obviamente, que eu não contava, ninguém contava com uma pandemia que iria, inclusive, acelerar, né? Ia exponencializar aí essa alavancada do digital. Inclusive, eu acho que se eu tivesse uma bola de cristal, talvez lá em 2018 eu já teria aberto a minha empresa de forma lá na internet, já tinha começado do jeito que dava ali, porque depois, 2 anos depois, esse boom ia aparecer aí. Mas assim, sem arrependimentos, porque também, desde quando eu pedi demissão até eu efetivamente abrir a Escola Pequenas Empresas, que se passaram foram 19 meses, eles foram muito importantes para mim, muito importantes para o meu aprendizado, muito importantes para eu fazer um aprofundamento muito em marketing digital, né? Um aprofundamento muito nas relações digitais mesmo, do online. Então, essa necessidade, essa abertura de mente desse conhecimento foi muito importante. Essa construção da minha mentalidade empreendedora foi muito importante também para mim. Então, não há arrependimento. Nesse período de 19 meses, eu trabalhei numa agência de publicidade, onde eu também atendi muitos clientes e eu atendi muitas pequenas empresas. Então, eu tive muito contato com as demandas e as necessidades que foram fundamentais aí para a base da minha empresa, né, para a construção da minha empresa mesmo, para a Escola Pequenas Empresas. Aí, quando eu abri a EPE, em fevereiro de 2020, eu estava, obviamente, muito mais preparada. Ok, que um mês depois eu não contava e teria um coronavírus. A gente pensa em desistir, mas desistir jamais, nunca entrou. A minha mentalidade empreendedora já estava totalmente fortalecida nesse sentido, né? E aí os problemas acabam virando solução, literalmente. Problemas viram soluções. E agora, vamos entrar aqui, né? Efetivamente, eu vou entrar aqui na obra de Puliese, porque, inclusive, eu me identifiquei muito com a história de vida dele, que ele conta aqui no livro, e foi onde eu entendi, não, eu também posso sim começar a minha empresa sem ter nenhum produto, nenhum serviço, porque eu não tinha realmente nenhum produto, nenhum serviço. E eu falei, não, eu posso adotar esse modelo de negócio de audiência, eu posso começar assim. E esse livro, então, contribuiu muito, como eu disse, para despertar aí efetivamente que eu poderia adotar esse modelo na minha empresa. Que
segundo esse modelo aqui, né, do conteúdo SA, ele trabalha muito focado em criar primeiro um público, ou seja, em você ter uma audiência, né? É o famoso MVA, que traduzindo do inglês significa audiência mínima viável. Seria você ter um ponto de partida, né, no qual você vai ter um público aí que vai começar a crescer por si só, por meio do boca a boca, do compartilhamento das redes sociais. Então, é um crescimento aí orgânico. Aliás, até aproveitando essa deixa aqui, é muito importante esse crescimento orgânico. Eu conto muito com o seu apoio nisso aqui pelas escolas pequenas empresas, de você compartilhar aqui, né, tudo que eu divulgo nos meus canais. Se fizer sentido para você, se você conhecer outras pessoas, outros empreendedores, outros aspirantes a empreendedores que têm esse desejo de viver exclusivamente do lucro dos negócios deles, se acreditar que esse meu conteúdo tenha valor para alguma das pessoas da sua rede de amigos que você conhece, por favor, me ajude nesse compartilhamento, nesse boca a boca, para crescimento aí da minha audiência. Porque, como eu disse, eu realmente estou cumprindo um propósito de compartilhar, de ajudar as pessoas nesse sentido. Não ganha-ganha, né? Na relação onde todo mundo vai sair ganhando mesmo, que é o que eu verdadeiramente acredito. Então, fechando esse parênteses aqui de ajuda, de apoio, de você compartilhar o meu conteúdo, e voltando aqui para o modelo do conteúdo SA, né? Ele vai manter, então, esse foco exclusivo aí no público, de construir uma audiência que vai ser fiel, né? E a partir daí dessa melhor contribuição, dessa melhor compreensão de quem é o seu público, de quais são verdadeiramente os produtos, serviços que fazem sentido em vender, aí sim você cria o seu produto, seu serviço e começa a comercializar. Aliás, até fazendo um outro adendo aqui, né, um outro parêntese, o último vídeo que eu divulguei no canal do YouTube, no Facebook, foi sobre uma videoaula, a videoaula 3, onde eu falo sobre como criar e entregar valor para o cliente. Então, acho que é muito válido, muito rico que você assista esse vídeo, independente do modelo de negócio que você adotou para a sua empresa, a que você pratica ou a que você aspira a praticar, que você realmente assista esse vídeo porque lá nessa aula eu explico muito bem sobre essa questão de valor, né, sobre o que é esse valor, e aí, como eu estou falando de conteúdo de valor, acho que isso vai ficar bem mais claro, bem mais nítido, de como você pode aplicar aí também na sua empresa. Então, fecha esse segundo parênteses, vai lá e assista esse vídeo, que é muito importante. E aí, voltando então aqui, nesse modelo do conteúdo SA, ele é baseado, segundo o autor, em 6 etapas, né? E aí ele vai explicando no livro de uma forma bem detalhada, obviamente, né, sobre cada uma dessas etapas. Não é o caso que eu vou fazer aqui, né? Eu vou fazer uma forma resumida e também eu vou explicar como que eu fui associando aí a Escola Pequenas Empresas, colocando na prática, como eu disse. Pode servir de inspiração ou pode te ajudar aí no seu negócio a fazer alguma ação relevante, ok? Bom, a primeira etapa é o que ele chama de o ponto ideal. O que é o ponto ideal? O ponto ideal é aquela sua área de conteúdo, né? É aquela sua a área do qual o seu modelo de negócio vai se basear, o tema. E aí, ele fala, ele orienta aqui, acho que isso foi muito bom para mim, que me ajudou a pensar, ele orienta aqui sobre como que você pode trabalhar para construir esse ponto ideal. E aí ele fala de que você faz uma interseção entre duas coisas, que são a sua área de conhecimento e a sua paixão. Então, refletindo, eu disse também já em outros vídeos aqui dessa série Livros que eu indico, que eu entrei num processo de autoconhecimento, então eu já tinha essa clareza comigo, né, antes de ler esse livro, que a minha área de competência, área de conhecimento, ou seja, o que eu efetivamente sabia muito pelos anos de experiência que eu tenho de mercado, mais de 20 anos trabalhando aí, era de gestão de negócios.
era na administração de empresas, era entender o funcionamento de uma empresa na íntegra, em todas as suas áreas, e como que a importância desse processo de gestão para realmente uma empresa ter sucesso. Então, isso era a minha área de conhecimento, isso era claro para mim. E a minha paixão nesse processo de autoconhecimento, eu também já tinha descoberto. Então, quando eu li esse livro e falei assim, nossa, eu já sei minha área de conhecimento e a minha área de paixão. Eu verdadeiramente amo estudar, eu verdadeiramente amo ensinar, eu verdadeiramente amo compartilhar conhecimento, falar em público. Então, isso já era claro para mim, eu já sabia disso. Sou meio nerd nesse sentido mesmo, de querer estudar, de passar, sabe? De pegar um conhecimento, de resumir, simplificar aquele conhecimento. Eu gosto disso, está na minha essência. Eu queria passar a vida ensinando. Não foi à toa que, por exemplo, eu passei bons anos da minha vida aí conciliando a prática de trabalho, né, com a faculdade, lecionando disciplinas nessa área de comunicação, administração de empresas. Mas eu sempre tive essa questão da prática, da experiência no campo de batalha muito forte. Então, eu sempre uni. Então, eu falei assim, bom, eu quero continuar nesse sentido. Isso aqui é a minha parte que eu amo, que eu gosto. E aí foi que eu fui entrando aí na interseção de como eu poderia trabalhar nessas duas formas. E aí, o autor, nessa etapa também, ele fala da questão de você definir um público-alvo, né? De você realmente ter um público aí que você vai trabalhar. Nesse vídeo que eu comento, que eu trabalho aí nessa última aula, da videoaula 3, eu falo sobre o público-alvo, eu falo sobre como você ter uma definição de quem é o seu público-alvo, de qual é a importância de você ter essa clareza. Eu deixo isso bem especificado. Então, assista lá. Eu tinha decidido que o meu público-alvo seriam as pequenas empresas, né? Primeiro por eu identificar, né? Por eu me identificar muito aí com esse público, era o que eu tinha trabalhado, como eu disse, na agência de publicidade também, e eu que me representava, que eu era uma pequena empresa, eu sou uma pequena empresa, né? Então, e também porque eu percebi que essa área, esse público, ele tem lacunas, ele tem necessidades de conhecimento aí que eu poderia ajudar, que é um público, às vezes, carente desse conhecimento, né? Então, eu falei, não, esse é um público bacana que eu posso trabalhar. E aí, foi assim que eu escolhi, então, seguindo o que o livro foi falando, defini a minha área de conhecimento, a minha área de paixão e ajustei para um público. Depois, o livro fala, na etapa 2, da importância de você ter o ajuste do conteúdo. O que o Joe Polizzi fala que é esse ajuste de conteúdo? Ele fala que é a área de enfoque, né? É o fator de diferenciação. Seria aí uma área na qual você vai trabalhar que tenha pouca ou nenhuma concorrência. Porque como que você vai se destacar aí em meio a uma galera de gente que passa conteúdo o tempo inteiro? Como que eu vou destacar com um monte de gente falando sobre gestão de negócios, com abrir empresa, com fazer um negócio lucrar, né? Como que eu posso aí ter um conteúdo que realmente vai se diferenciar, vai preencher um espaço que não está sendo preenchido aí, né? Que outras pessoas não estejam utilizando. E aí, ele comenta que é muito importante você ajustar o suficiente para você contar uma história que seja realmente diferente de todos os outros que estão aí, no meio de tantos outros que existem. Eu confesso que essa é, sim, uma das partes mais complexas, assim como qualquer outro modelo de negócio, né? Qual que é a fase de você realmente ter uma diferenciação. Como que você vai se diferenciar? Então, em qualquer modelo, essa é a parte mais difícil. E assim foi para mim também. Então, o que eu fiz? Eu fui publicando muito conteúdo, e à medida que eu ia publicando, voltada para gestão de negócios, para pequenas empresas, eu ia começando a entender o meu público, né? Qual é a minha audiência. Fui fazendo muitas pesquisas,
E isso daí já eram estratégias que eu já dominava, que eu já conhecia, porque são estratégias aplicadas em gestão de negócios. Sim, isso me facilitou, né? Inclusive, eu comento muito sobre como fazer pesquisas, como você realmente entender. Nesse último vídeo que eu mencionei, eu falo disso também. Então, eu fui usando desse conhecimento que eu tinha, obviamente, para ir captando as informações do meu público, da minha audiência. Fui fazendo enquetes nos stories, fui abrindo caixinha de pergunta, fui aplicando pesquisa de Google Forms. E aqui no caso do conteúdo em específico, ele tem uma complexidade no sentido de entender, porque a gente trabalha mais com aspirações do público do que com as dores desse público. Aqui a gente pensa mais o que a sua audiência demanda, o que você aí, dono de empresa, demanda, que eu preciso entender para tornar o meu conteúdo mais real, mais dentro das suas expectativas, com mais valor. Então, às vezes o que você quer não necessariamente é o que você precisa, mas, né, eu preciso falar na sua linguagem, eu preciso trazer aqui atratividade para você. Por mais que, com o conhecimento de gestão de negócios que eu tenho aqui, eu sei que talvez não é o que você precisa efetivamente, eu precisava achar uma forma de fazer um conteúdo que te interessa. E aí, é óbvio que eu estou constantemente evoluindo nisso, isso é contínuo, isso a vida inteira eu vou fazer dentro da EPE, né? Porque você ouvir o seu cliente, isso é essencial o tempo inteiro, como eu disse, para qualquer modelo. Mas eu cheguei aí na questão de falar sobre como viver exclusivamente aí do lucro do seu negócio, ou seja, como você verdadeiramente, né, entender que você pode ter plenitude e sucesso e ter a sua única renda, a sua empresa. Esse é o modelo que eu estou trabalhando hoje, que em cima do todo o meu conteúdo é baseado nessa questão de lucratividade e prosperidade, de mostrar isso. E foi uma forma que eu entendi também que eu conseguiria também trabalhar um pouco com quem ainda não tem empresa, com quem ainda está aspirando a empreender, né? De achar um nicho em comum entre quem tem já uma pequena empresa e quer viver do lucro e quem está aspirando a ter uma empresa para viver do lucro. Então, foi a forma que eu encontrei de ter pontos em comuns aí entre esses dois públicos dentro de pequenas empresas. Bom, esse é como eu estou fazendo hoje, né? Continuo dizendo que o processo de escuta, né, de ouvir você é muito importante para mim, por isso que o tempo inteiro eu falo, comenta, deixa o seu comunicado aqui, fala, coloca a sua observação, é muito importante para mim. Esse ouvir os clientes abre muitas oportunidades e você deve fazer isso na sua pequena empresa, independente do modelo de negócio que você adote. Bom, a terceira etapa desse modelo do John Puglisi é a construção da base, né? O que é construção da base? É o momento de você escolher uma plataforma na qual você vai realmente construir a base aí de todo o seu conteúdo. A gente fala plataforma, ou seja, assim, qual vai ser o seu canal principal, né? Qual vai ser o principal plataforma mesmo que você vai utilizar para produzir o seu material? Vai ser um blog? Vai ser uma rede social? Qual que você vai escolher e como que você vai aí, né, divulgar nessa plataforma, nesse canal que você tiver escolhido. Aqui, quando a gente pensa em longo prazo, obviamente que você vai explorar várias outras plataformas, mas o ideal é que você escolha um como principal, comece por ele, até para você ganhar familiaridade, para você ir enriquecendo, e aí, quando você criar uma rotina e tiver uma consistência, né, nessa plataforma, você estenda aí para outras, estenda para outros canais. E aqui no caso, o que eu fiz? Eu comecei no Instagram, que era o que eu acreditava que estaria mais próximo do meu público, né? Comecei a ganhar uma frequência ali, fui publicando
um post por dia, de segunda a sexta. Então, eu fazia 5 posts na semana. Eu defini que um deles seria vídeo. Inclusive, obviamente, que há muita diferença em fazer vídeo. Foram barreiras que eu venci também. Por mais que seja, eu sempre gostei de falar em público, falar assim para a câmera é totalmente diferente. Então, teve uma barreira a ser vencida. Hoje eu ajudo muitas pessoas a como vencerem essa barreira, né? Independente se ela está nesse modelo de construção de conteúdo ou não, porque, como eu vou até mencionar aqui mais para frente, mas é importante todo mundo, independente do modelo que adote, construir aí conteúdo, né? Montar conteúdo, então vai ter que aparecer na câmera, então eu explico muito sobre como fazer isso, né, nas minhas mentorias, nas minhas consultorias. São barreiras, obviamente, a serem vencidas. Mas aí eu comecei com 5, então, na semana, sendo que um era vídeo. Aí depois eu fui aumentando a frequência, passei a fazer todos os dias. Então, 7 posts no Instagram, né? Um por dia. A aparecer nos stories, porque é como se fosse um outro canal, né? Os stories. Então, criar rituais para que eu pudesse aparecer todos os dias nos stories. Então, quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tenho um print com uma citação de um autor todos os dias. Depois eu coloco as notícias dos dias, que é a forma como eu faço minha atualização, e eu coloco as manchetes dessas notícias diariamente nos meus stories, né? Eu tenho um ritual de atividade física, que é uma forma que eu fiz de comprometimento, que eu coloco lá também, e outras maneiras que eu fui aparecendo nos stories, que eu fui criando. Aí, aos poucos, depois eu fui aumentando, né? Eu fui colocando, por exemplo, aparecendo também com frequência no LinkedIn, no Facebook. Fui também, eu comecei a usar o e-mail marketing, divulgando uma vez por semana ao meu mailing aí um conteúdo também por e-mail, algumas coisas bem exclusivas nesse e-mail. Então, eu fui abordando outras ferramentas, e agora, por exemplo, eu estou no YouTube, aqui, né, com 2 vídeos longos por semana, que eu estou disponibilizando aqui, bem densos e tudo. Obviamente, também, nesse meio tempo, teve as lives que eu fui aparecendo, outra barreira, outra questão, outro tipo de trabalho. Então, é uma caminhada, né? É uma caminhada que você faz aí, nessa etapa de você construir a sua base, de ampliar a sua plataforma, os seus canais, as suas formas de aparições. É óbvio que nessa parte de construção de conteúdo, a gente, às vezes, precisa ter muita criatividade. O autor, inclusive, ele fala aí, dá algumas ideias, algumas dicas de como criar conteúdo. Ele fala de criar uma lista de 50 perguntas que o seu público gostaria de ver respondidas. Para isso, você precisa conhecer seu público, e para isso eu já tinha esse conhecimento, né, de como ouvir o público. Ele explica também de um método de escrita livre, ele fala, dá um depoimento. Ele comenta dessa questão do Google Alerts e do Google Trends, que eram ferramentas que eu já conhecia, mas que esse livro aborda também, que é o Google Alerts, você escolhe palavras-chave e você recebe notícias diariamente no seu e-mail. Eu já adotava isso, e realmente é uma fonte muito bacana de ideias, né, para conteúdo. O Google Trends também era outro que eu já usava, e que ele te dá tendências aí, né, das palavras, do que as pessoas têm pesquisado. Então, é outro que você pode buscar também. Enfim, eu também saliento a importância, eu sempre falo, isso não falo no livro, mas eu busco sempre ideias em conversas com outras pessoas, com outros empreendedores, isso é muito rico. Em outros canais, como, por exemplo, o Pinterest, né? Então, isso é muito rico. Nos livros, fonte riquíssima aí para trazer conteúdo. Bom, aí depois a gente passa para a quarta etapa. E aí, essa quarta etapa, obviamente, eu estou falando aqui nesse modelo de audiência, mas ela é também uma coisa que acontece em todo modelo de negócio, que é o cultivo do público. Essa importância de você ter relacionamento constante com o seu cliente, né? Isso também é uma essência de marketing, de você estar o tempo inteiro, como eu disse, ouvindo as pessoas, ouvindo o seu cliente, ouvindo a sua audiência. No cultivo do público, você tem que entender,
nessa etapa que você precisa estar o tempo inteiro fomentando o relacionamento, né? Fomentando a participação, fomentando a interação. Isso é imprescindível. E para isso você, obviamente, vai precisar ter um conteúdo incrivelmente útil, incrivelmente relevante, que atrai a atenção das pessoas, para que elas possam ter essa conexão com você, com a sua empresa, com o seu conteúdo, né? E, como eu disse, escutar as pessoas, ouvir as pessoas aqui é realmente o mais importante para você entender, para você realmente conseguir aí entregar o que eles estão desejando. E aqui nessa parte, a gente também no cultivo do público, obviamente que entra a parte de distribuição de conteúdo, né? Aquele no livro ele não fala com tanta abrangência, mas eu tive, né? Eu recorri a outras fontes de estudo para entender a fundo como que é essa questão da distribuição. E aqui, quando eu falo distribuição, tem cursos que eu participo, né? Que eu comprei, treinamentos específicos, que é a questão do tráfego, que é a questão dos famosos posts patrocinados. E esses posts patrocinados não é só a empresa de conteúdo que usa. Toda empresa tem que fazer também os posts patrocinados. Eu falo muito disso nas minhas mentorias, nas minhas consultorias, como você, com a sua pequena empresa, pode fazer uso dessa ferramenta de patrocinar um anúncio, que hoje é muito mais acessível do que você fazer, por exemplo, um comercial numa Rede Globo e da vida, né? E que você vai muito mais assertivo. Bem, a etapa 5 desse modelo SA tem a ver com a diversificação, e aqui não especificamente a diversificação de canais, como eu estava citando antes, né? Nessa etapa aqui, o autor está dizendo de você levar essa estratégia de conteúdo SA a um próximo nível, né? E aí aqui ele comenta do modelo 3 e 3, que ele fala que é o seguinte: no primeiro, os 3, que seriam os 3 pessoais, seria você diversificar o seu conteúdo para blog, livro, palestras. E no pensamento empresarial, você fazer o digital, impresso e o presencial. Então, por exemplo, eu, Érica, começar a ter um blog, um livro, começar a escrever livros, além de dar palestras. Palestras eu já fazia antes, inclusive com a EPE já fiz algumas, né? Então já era coisa que já fazia parte, e eu continuo, eu mantenho. Confesso que o livro é uma coisa que eu tenho muito interesse, está nos planos, não tenho data, mas está nos planos de fazer livros. Se Deus quiser, eu ainda consigo escrever um livro. E o blog, eu não tenho um blog efetivo no blog, vamos dizer assim, né? O blog que eu vou escrevendo e tal, mas minhas mídias sociais é praticamente o que eu considero de blog. A forma como eu encontrei aí para divulgar artigos, né? Outras coisas que a gente, por exemplo, faz no LinkedIn. Na empresarial, o que acontece? Você pensando não no âmbito você pessoa, mas você empresa, por exemplo, a EPE, a gente fala do digital e do presencial. Hoje em dia, esse presencial não está muito acontecendo, né? Por questão da pandemia, o presencial virou digital. Elas se confundiram já, né? Ele também, quando escreveu o livro, não existia pandemia. E o impresso da empresa, a empresa também aparecer em revistas, essa divulgação. Então, esse é o que o autor aí chama do modelo de diversificação, dessa etapa aí, 5, que ele menciona. Bom, e por fim, a última etapa que o livro traz, a sexta, né, que seria a da monetização. Aí, como que você vai começar a ganhar dinheiro, né, monetizar mesmo a partir de conteúdo, né? Aqui o autor salienta que você precisa de algum tempo aí, né, até você conseguir realmente encontrar qual que é o modelo certo de monetização para o seu negócio. Ele pede para você ir sugerindo diversas maneiras de ir ganhando dinheiro aí, com esse ativo de conteúdo. Ele tem um capítulo que ele mostra alguns modelos de receita, é muito interessante. E é lógico que, assim como ele diz, é uma parte que exige mais paciência, né? E aí, eu dizer como que eu escolhi, né? Eu escolhi
nessa etapa de monetização, fazer cursos digitais, e os meus cursos digitais, eles são no que eu chamo de mentoria. Eu acredito muito no formato de mentoria, onde há essa contribuição minha para as pessoas, né, de compartilhamento e fazer isso em um grupo. Já citei isso também num vídeo aí, no segundo, sobre o poder do mastermind, ou como que eu acho que a mentoria aí facilita nesse processo. Então, eu criei a mentoria do papel à excelência, que um curso digital com aulas gravadas e aulas ao vivo, onde o grupo, né, as pessoas que estão ali naquela mentoria compartilham os conhecimentos e a pessoa vai ganhando um conhecimento sobre gestão de negócios e vai aplicando com exercícios práticos e ali com o meu dia a dia do lado, fazendo, construindo o plano de negócios, tirando a ideia do papel, ou você que já tem a empresa efetivamente fazendo ela melhorar seus processos, gestão de pessoas, que é o método, nessa mentoria do papel excelência, né? Eu explico o método ME6, que é a mentalidade empreendedora dos 6 pilares, que é um método que eu desenvolvi, né? E é um método que eu fiz para mim, que eu usei, construí a minha empresa, a EPE, baseada neste método, obviamente, analisando todos esses estudos, esses modelos que existem, mas eu construí um método ME6, e aí eu falo dessa questão da mentalidade empreendedora e os 6 pilares da gestão, né? Se você tiver interesse em saber mais sobre isso, fique à vontade de me mandar um direct, que vai ser um prazer aí para eu poder te atender e explicar. Esse curso dessa mentoria abre algumas vezes no ano e a gente vai junto aí caminhando. Bom, mas como eu disse, né? Voltando aqui então de novo, tô cheio de parênteses, né? Esse livro, ele foi essencial aí, obviamente, para a formatação que a Escola Pequenas Empresas tem hoje. Então, se você, né, segue esse modelo de negócio aí na sua empresa, na sua pequena empresa, se você tem um modelo de audiência da sua pequena empresa, você tem um infoproduto, recomendo fortemente a leitura desse livro. Se você ainda não tem uma empresa, mas deseja empreender, você se identificou com esse tipo de modelo de negócio, leia o livro também. Agora, se você é uma pequena empresa que adota um dos outros 2 modelos, ou seja, você já tem um produto que está vendendo, ou você está o tempo inteiro tentando ampliar a sua empresa a partir de uma necessidade que você está vendo no mercado, também leia esse livro. E sabe por quê? Porque, como eu tinha mencionado lá anteriormente, e eu falei que eu voltaria aqui, hoje toda empresa ela precisa construir conteúdo, porque as pessoas elas querem esse tipo, elas estão demandando esse tipo de coisa. Na mídia social, você não vai ficar divulgando o seu produto o tempo inteiro, você precisa construir conteúdo de valor. Então, você precisa investir nisso, então você precisa ler. Mesmo que esse não seja o seu modelo de negócios focado, o foco do seu negócio não seja esse modelo, mas você vai produzir conteúdo, você precisa. Então, eu recomendo fortemente mesmo a leitura desse livro. Tem até uma citação que ele traz que é o seguinte: o conteúdo é o que as pessoas querem no online e publicidade são os que as pessoas facilmente evitam. Então, ninguém quer ficar vendo um post patrocinado seu só vendendo seu produto. Elas querem ver um post patrocinado sobre o seu conteúdo que você tem entregado. Né? Então, você precisa, sim, produzir conteúdo. Então, a leitura desse livro é muito importante, assim como a participação, né, em cursos, em mentorias, em conhecimento nessa área. E é óbvio que eu vou falar para você, se você tem mais interesse, eu estou extremamente à disposição para você fazer parte do curso de mentorias que eu tenho também. Mas esse que hoje não era o intuito, não é esse, não é vender minha mentoria aqui, não é nada disso. O meu intuito aqui era mostrar mesmo esse livro, mostrar como ele contribui, como ele pode contribuir aí para você também, né? Então, eu recomendo fortemente a leitura dele, por isso que eu resolvi trazer ele aqui para contar um pouquinho sobre o modelo da EPE também, como eu coloquei em prática. Então, recomendo esse livro, Conteúdo SA, de Joe Pulizzi, e espero que você tenha gostado dessa resenha, que tenha feito sentido para você, que eu verdadeiramente tenha te ajudado aí
né, a entender um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre os modelos de negócio, sobre o modelo de negócio da EPE. E se você gostou, se você tem dúvida, comenta aqui. Se você não gostou também, comenta aqui que eu preciso saber para direcionar aí todo o meu esforço, todo o meu trabalho aqui para levar você a viver exclusivamente do lucro do seu negócio. É isso, e eu te espero então aí até o nosso próximo vídeo dessa série Livros que eu indico. Espero verdadeiramente que esteja contribuindo para você. Até lá!